E aí, mamãe, preparada para a nossa primeira aula de memórias intrauterinas? Bom, nessa aula a gente vai começar falando sobre a camada ectodérmica, tá? Aqui ela dá origem, quais são as experiências que a gente vivencia durante a gestação, que vão ajudar a formar de forma positiva ou negativa todos esses órgãos, sistemas relacionados a essa camada. Como que isso vai interferir no futuro comportamento, individualidade do seu bebê. Bom, então cada aula vai ter uma postilhinha lá com um checklist de resumo do que a gente falou, para você também recordar das dicas práticas que eu vou passar no dia a dia daquilo que a gente pode fazer, tá? E também alguns casos de curiosidades para a gente poder ver no dia a dia, né, na vida real, o que são essas experiências, como elas impactam os bebês e o que as mamães fizeram depois que eles nasceram, tá? Então, em relação à camada ectodérmica, ela está relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central, medula espinha e todos os órgãos dos sentidos do seu bebê. Então, basicamente, a gente chama essa camada relacionada ao pensar. Então, a gente vai falar muito sobre as nossas emoções, aquilo que a gente está vivenciando, pensando, sentindo, tocando, vendo, né? Quais são essas experiências dos sentidos que a gente tem por meio dos nossos sentidos e como isso vai impactar o desenvolvimento desses órgãos dos sentidos dos nossos bebês. E a forma de pensar deles, formação do corpo físico, enfim, é um assunto bem longo, tá? Então, talvez a camada ectodérmica seja mais longa que a gente vai discutir. Tem muito assunto de caso, assim, bastante, e muita dica prática no dia a dia. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente está falando sobre os órgãos dos sentidos, como que a gente provê experiências que a gente vivencia por meio dos nossos órgãos dos sentidos e como isso vai impactar o desenvolvimento dos órgãos dos sentidos dos nossos bebês. Tem bastante coisa, vamos dividir por temas. Então, lembra que os órgãos dos sentidos, a gente fala dos sentidos, audição, visão, olfato, tato, paladar. Então, vamos começar com o tato, tá? Qual o órgão do sentido relacionado a ele? É a pele, ok? Por isso que essa camada a gente chama também o afeto da pele fetal, ok? Vamos começar com ela, então? Bom, então vamos começar com o tato, tá? Quando a gente fala no fechamento do tubo neural, normalmente a gente tem a ideia de que ele começa como um amontoado de células e que vai se formar uma placa e ele fecha um tubo, né? Não é essa a ideia que a gente tem? A gente começa a ler sobre isso, normalmente, se você está planejando a gravidez, a gente ouve dizer, comer alimentos ricos em ácido fólico, ou fazer a suplementação alguns meses antes da gestação, durante toda a gestação e amamentação, enfim, né? Então, a gente fica preocupada com essa questão da alimentação, né? E a gente vai fazer aquele primeiro ultrassom ali no final. Primeiro não, né? Normalmente a gente faz o primeiro ultrassom para saber a localização do embrião, mas algumas mamães o primeiro ultrassom acaba acontecendo mesmo por volta dessa época em que a gente já consegue ver se houve o fechamento do tubo neural. Se não houve o fechamento completo do tubo neural, pode ter algumas consequências, como espinha bífida, fenda palatina. E normalmente a gente pensa nisso, né? Fez aquele ultrassom, tudo fechadinho, ufa, acabou, não tem mais com o que se preocupar. Eu vim aqui dizer que tem sim, porque a partir daí que vai começar a formar o seu bebê. E até lá, né, no primeiro trimestre, o que a gente pode fazer para que essa formação do bebê alcance todo o seu potencial. E olha só, ai, cada coisa. Enfim, falando da camada ectodérmica, então, lembra que eu falei que ela vai dar origem ao sistema nervoso central do seu bebê, em todos os órgãos dos sentidos, né, medula, espinha. Então, um dos órgãos dos sentidos, lembra? Visão, audição, olfato, tato, paladar. O tato, qual que é o órgão relacionado ao sentido do tato? Não é a pele? Então, se você olhar no nosso corpo, a gente tem vestígios de como foi o fechamento desse tubo. Então, por exemplo,
Se você tá grávida, dependendo da semana que você tiver, a gente já começa a ver a linha negra, ali onde houve o fechamento. O que mais? A gente pode ver no saco escrotal a linha do homem, enfim. Nas estruturas internas da boca. A gente tem, como é que fala? Diversos vestígios que a gente vê onde essa camada foi fechada, certo? Então a gente vai começar a falar sobre o tato. Tá? Sobre o tato, o bebê durante a gestação, ali por volta de 7 semanas, ou seja, 5 semanas após a concepção, ele já começa a desenvolver o sentido de tato, tá? Isso é o que a gente sabe hoje. Imagina quando a medicina, a tecnologia evolui um pouquinho mais, a gente vai saber que isso acontece talvez até antes, né? Então eles começam a ter o embriãozinho, se você vê, nessa parte lateral aqui, onde seria a formação do rosto, eles já começam a ter o sentido do tato. E aí, durante a gestação, esse sentido ele vai se aprimorando bastante, né? Enfim. Então, o que que acontece? O bebê, quando ele é muito pequenininho, ele vai desenvolvendo dentro do ventre as sensações táteis dentro do ventre, e conforme ele vai ganhando tamanho, ele vai tendo contato com uma barreira, que é a camada do útero. Então, esse contato para o bebê é extremamente importante, por quê? Porque é ali onde ele começa a perceber a existência dele. Isso para todo ser humano. Quando existe qualquer coisa que você tem contato, que você tenha uma barreira, um limite, é a partir daquilo que você começa a se conhecer, a entender os seus limites, o limite do próximo, você começa a entender a sua própria força, né? Então, o que que acontece? Durante a gestação, desde o início, mesmo antes da gente sentir o bebê se movimentar lá dentro, porque antes da gente sentir, eles já estão sambando faz tempo, né? Só que essas estruturas, né, o útero, ele tem uma camada mais grossa, tudo que pra gente sentir, ele tem que exercer uma força maior. Então a gente fica por um tempo sem sentir direito. Tem outras sensações, né, que as mamães que já ficaram grávidas antes conseguem talvez identificar antes que outras, né? A diferença entre a sensação de gases ou daquele movimento do bebê, enfim. Então, conforme o bebê ele vai crescendo, isso pensa nisso que eu tô falando sobre a questão de limites. Isso é pra vida, tanto pro crescimento pessoal deles, para autoconhecimento. Mas, então vamos pensar, antes da gente sentir o bebê se movimentar lá dentro da barriga, a gente já começa com as atividades de toque, tá? Se vocês lembrarem a brincadeira na apostila tipos de toque, a gente tem várias formas de tocar o bebê para poder ofertar para eles estímulos táteis diferentes. Lembrando que essas atividades do toque também tem a opção de você associar algumas palavras ou não, mas independentemente de você praticar essa atividade com associação de palavras, o simples fato de você oferecer estímulos táteis diferentes, né, várias vezes ao dia, não só dentro daquelas janelas, né, da estimulação diária, isso vai ajudar o seu bebê a se desenvolver de forma plena. Agora, não só a estimulação tátil dele, agora vamos pensar nas nossas experiências táteis, né? Por meio do toque, quais são as experiências táteis que te trazem prazer e quais são aquelas que te trazem desprazer? Como que tá esse equilíbrio no seu dia a dia? Então, você faz atividades que te trazem prazer por meio do toque, seja massagem, automassagem, sentir o vento, sentir a água do banho, da água da banheira, do mar, da piscina, da hidromassagem, seja lá onde você for. Os carinhos que você recebe, seja das pessoas mais próximas, do filho, do cônjuge, né? Coçar as costas, coçar a cabeça, pegar na mão, dar um abraço, o próprio sexo, o que mais? Enfim, todas essas experiências que você tá vivenciando por meio do toque,
tá? Como que elas estão sendo no seu dia a dia? Você tá recebendo aquilo que você gostaria de estar recebendo? Essas atividades, elas estão sendo prazerosas ou desprazerosas para você? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas mamães passam por situações bem delicadas no seu relacionamento, seja durante a gestação ou depois. Enfim, a gente estava falando da violência física, né? Enfim, então, se a gente parar para pensar, como que você nutre o desenvolvimento do seu bebê, né, do estímulo do tato dele, por meio das suas experiências táteis? Como estão essas suas experiências? Elas estão equilibradas? São positivas? São negativas ou são neutras? Né? O quanto de estímulos você recebe por dia comparado aos outros que a gente vai mencionar nas próximas aulas, tá? E em relação ao movimento fetal, que eu tava falando, né, um pouco antes nas aulas anteriores, porque é difícil falar grávida, né? É difícil respirar, gente, não ar. Porque eu tô ofegante aqui, preciso fazer uns exercícios pra eu conseguir dar uma aula com um pouquinho mais com a comunicação um pouco mais aprimorada, a memória melhor, tá difícil, tudo fica mais difícil, mas vamos pra frente, né? Enfim, ali eu tava falando das atividades do toque, eu comentei sobre quando o bebê começa a se movimentar e você sentir, então, lá na camada mesodérmica, daí eu vou entrar com mais detalhes sobre a movimentação fetal. Quando o seu bebê se movimenta, o que ele gera em você? Ele gera estresse, ele gera prazer, ele gera tranquilidade, intranquilidade, porque isso tem muito a ver com planejamento da gravidez, a sua situação que você está vivendo na sua vida, seja em ambiente de trabalho, familiar, o que seja. Então, algumas mamães que ainda não gostariam de aparentar que estão grávidas ou não planejaram a gravidez e toda vez que sentem o bebê se movimentar, isso gera estresse para elas, né? Então, às vezes o bebê ele acaba deixando de se movimentar porque, enfim, tudo isso eu vou contar para vocês na camada mesodérmica e o que tem a ver com o que a gente sente quando os nossos bebês se movimentam, ou se a gente acaba buscando, exigindo mentalmente que eles se movimentem mais para nos tranquilizar. Como que isso pode impactar no futuro comportamento deles, seja físico ou durante o sono, enfim. Então, falando da movimentação fetal e o que gera em nós isso, eu vou entrar mais em detalhes na camada mesodérmica. Continuando na ectodérmica, que a gente ainda tá falando do tato, eu vou contar um caso para vocês de experiências que podem acontecer durante a gestação, ou durante o parto, ou logo após o parto, né? Experiências negativas ou positivas e como isso vai impactar no futuro comportamento do bebê. E exemplos de coisas que a gente pode fazer no dia a dia para a gente ver que, por mais interferências negativas que a gente possa viver durante a gestação, elas são uma oportunidade única e maravilhosa para a gente intervir para que as fraquezas deles se desenvolvam como as suas maiores forças, né? Então você pensa, uma mamãe que tá passando por uma dificuldade emocional durante a gestação, com autoestima baixa, enfim, não importa. Se a gente se preocupa que aquilo possa impactar dessa forma o seu bebê, a mãe ela tá muito mais alerta em desenvolver a autoestima do bebê, a coragem, a proatividade, enfim. Então, vamos pensar nisso, tá? Então, vamos seguir com alguns casos para vocês entenderem como essas experiências podem moldar também o futuro do bebê. A parte dessas que eu já comentei um pouquinho, né? Sobre como as experiências táteis que a gente tem podem impactar no futuro do bebê. Ele desejar e gostar de ser tocado ou não. E o que mais que eu falei? Enfim. Um resumo do que a gente falou nessa aula da camada ectodérmica, a gente falou do tato. A gente ainda tem os outros sentidos, tá? Então, na apostilinha dessa aula, a gente vai ter alguns resumos do que a gente falou e dicas práticas no dia a dia pra gente avaliar. Você avaliar um pouquinho sobre como você está nutrindo essa camada
e como tá o seu relacionamento tátil com o ambiente. Quais são as suas experiências que você tá tendo a partir disso? Então, a gente falou sobre as brincadeiras de tato no ventre, para você praticar em qualquer fase da gestação e prover diversas formas de estímulos táteis para o seu bebê, que vão estar ligadas à futura inteligência corporal dele. O que mais? Falamos sobre as suas experiências táteis, como você tá sentindo essa sua conexão com o mundo. Então, lembra que eu sempre falo muito que a gente tende a perceber o nosso corpo só daqui pra cima, né? Às vezes a gente bate em algum lugar, parece um rosto e fala assim, nossa, eu nem vi. A gente não tá conectado ao nosso corpo. Então, se você quer se conectar com o seu bebê dentro do seu corpo, então pratique bastante automassagem, no banho, use de bucha, sinta a água batendo pelo corpo, enfim. Aproveite cada pequena experiência para sentir esse prazer do vento, do sol, do calor do sol, enfim. Todas as experiências táteis que você puder ter. Automassagem, receber massagem de alguém, coça as costas, carinho na cabeça, pega na mão, um abraço, enfim. Relacionamento amoroso com seu marido também. O que mais? Se eu lembrar mais coisa, vai estar lá no resumo. Deixa eu ver o que mais a gente falou. Eu tinha falado sobre o bebê também, a experiência do bebê no ventre, lembra? Dentro do corpo dele, conhecer os limites, a força física dele. Você também passar por isso, você sentir, trabalhar, se exercitar, tanto para o seu corpo durante a gestação, quanto para o trabalho de parto e recuperação pós-parto. Isso a gente vai falar mais na camada meso, né, que está relacionada à ação. Eu vou falar bastante coisa sobre atividade física, como isso está relacionado ao desenvolvimento do cérebro do seu bebê, futuras habilidades corporais deles, que tipos de exercícios que impactam nesse desenvolvimento do bebê na barriga, enfim, né, que movimentos, enfim, vou falar sobre mais coisas. Que mais? As atividades de ventre, que eu já comentei. Então, bom, se tiver mais alguma coisa, eu vou colocar lá na apostila, tá? Das dicas práticas do dia a dia, que vai ser uma forma de você avaliar como você tá nutrindo o desenvolvimento do tato do seu bebê por meio do seu tato, como que você está nutrindo essa camada ectodérmica, né? E lembrando também, vou falar um pouco mais em outros vídeos, mas principalmente para a gente usar essas experiências visuais, táteis, né? Enfim, olfativas, para a gente poder sentir mais a nossa gravidez, viver essa experiência, principalmente no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre a gente não se sente grávida, né? Fala assim, nossa, eu tô grávida, mas eu não me sinto grávida. Nossa, eu lembro da outra gravidez, nossa, eu senti como já desde o primeiro dia. Cada coisa, né? A gente fica olhando para as paredes assim, e fala assim, não, mas como que eu faço para me conectar com o meu bebê? Ou às vezes uma gravidez que não foi planejada, você foi pega de surpresa, enfim. Mesmo que não, mesmo uma gravidez que foi planejada, mas às vezes a gente está tendo alguma dificuldade, passando estresse no trabalho, no relacionamento, e isso tá atrapalhando a nossa mente como se conectar com o bebê naquela fase, porque quando a gente engravida, a gente quer tudo lindo, né? Tudo revista. Eu quero estar bem plena, sentindo meu bebê desde o primeiro dia. Então, quais experiências que a gente pode usar? Táteis, olfativas, visuais, pra gente se conectar com o bebê antes dessa fase que eles começam a se movimentar. Quando eles começam a se movimentar, é mais legal ainda, né? Começa a facilitar um pouco, mas até lá o que a gente pode fazer? Leitura do ritual das boas-vindas, você sair, ir numa loja, senta na cadeira de balanço, sinta, visualize você ali com seu bebê, compre um perfuminho, um sabãozinho de bebê, sinta aquele cheiro, toque sua barriga, leia as semanas da gestação para ver como ele está se desenvolvendo, visualize ele na sua barriga, né? Visualize você transmitindo essa energia positiva, essa força sua, né?
para o desenvolvimento de cada uma dessas camadas dele. Enfim, isso daí eu vou falar, passar um pouquinho mais de dicas, deixa eu ver, bom, de pouco a pouco, né? Mas basicamente, se você tá vivenciando essa fase, início, primeiro trimestre de gestação, você ainda não tá se sentindo conectada com o seu bebê, lembra de como você pode usar os seus sentidos para se conectar com o seu bebê. Então, eu dei algum exemplo do cheiro, né, o visual, vai na loja, senta, sai com as amigas que tem bebê, pega o bebê, enfim, assista vídeos sobre isso, ouça, né, as risadinhas, chorinhos, videozinho de bebê com animal, né, começa a pesquisar enxoval, tudo isso é extremamente importante para a gente começar a viver essa gestação, sentir grávida, né, que é o desejo de muitas mulheres no início. Fica assim, nossa, mas eu não me sinto grávida, tanto depoimento as grávidas falando, peraí, mamãe, eu tô de 15 semanas, 12 semanas, eu não me sinto grávida, alguém aí também tá se sentindo assim? Você só vê assim, eu. Né? Então a gente perde um pouco um pouco de instruções, né, de como a gente se conectar com esse bebê no ventre. Então, eu vou deixar todas essas dicas e o resumo da aula para você acompanhar e ver aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode fazer mais, aquilo que você pode eliminar no seu dia a dia para prover a melhor forma de nutrição para esse afeto da pele fetal do seu bebê da camada ectodérmica, ok? Espero para a próxima aula.